Vamos, galera, tudo bem? Vamos lá? Bem, o tema da nossa aula de hoje é a crise do Império Romano, a ascensão do cristianismo e o início das invasões bárbaras, né? Os bárbaros, os germânicos, e como é que o império tão forte, tão rico, tão poderoso vai acabar. É fato que existem alguns momentos em que o Império Romano se torna o maior império do mundo. Aliás, para muitos é o maior império de todos os tempos. Mas o que faz? O que faz o Império Romano cair? O que faz o Império Romano ruir? E o que faz dentro desse conceito que uma construção religiosa, especialmente no período do cristianismo. Hoje nós temos o Vaticano, né? Nós temos o catolicismo forte, porém não era assim com os cristãos primários, os primeiros cristãos pós a morte de Jesus. A coisa não funcionava bem assim, mas o que fez com que hoje o cristianismo fosse esse poder, especialmente na Itália, dentro de um processo de afirmação da fé? E o que faz uma instituição como a Igreja Católica ver ruir o Império Romano e se estabelecer como religião oficial? Isso é muito importante, só para a gente ter uma noção, que durante o século II, o Império Romano, século II depois de Cristo, tá? O Império Romano conseguiu o seu máximo, né? Atingiu sua plenitude, conquistou vários territórios, gerou grande riqueza, e também no século II chegou o fim das chamadas da Era dos Bons Imperadores. Desse último imperador, nós temos um cara chamado Cômodo, que foi o último imperador dessa era. Só que por que ele foi o último imperador? Porque justamente no governo dele não teve um acesso bom a manter o que se tinha. A tal da Pax Romana lá de Otávio não foi seguir em frente. A Pax Romana acaba ruindo. Isso é um fato interessante. Começa aí um novo período de Roma, um período conhecido como Baixo Império, que vai do século III até o século V, depois de Cristo. Além dessa estabilidade política que vai morrer, que vai acontecer com a morte do imperador Cômodo, já no final do século II, né? Os romanos começam a ter dificuldades, né, para se controlar os seus territórios conquistados. Havia os povos dominados que, de alguma forma, tinham culturas diferentes. Surge uma que nós conhecemos como uma anarquia militar também. É um ponto interessante vocês entenderem o que é uma anarquia militar. Anarquia é aquele que não aceita uma liderança sobrepor a alguém. Então, uma anarquia militar é que os líderes militares do Império Romano começam a brigar entre si em troca de poder. O que vai acontecer com isso? Vai ter um problema também de não ter mais escravos suficiente para manter funcionando a economia romana. Esse período é conhecido, inclusive, como a crise escravista, né? Onde você não vai ter um governo com capital humano, com material humano, com uma mão de obra escravista tal qual anteriormente. Outro problema que Roma vai ter também são as rebeliões dos chamados povos germânicos da Ásia e da Europa. Eles estavam, de alguma forma, tentando invadir o Império Romano. E aí entra aquela questão dos povos bárbaros. O povo bárbaro é todo aquilo que não faz parte do Império Romano. Então, os bárbaros é todo aquele que não fazia parte. Os desenhos que nós temos, as imagens que nós temos criadas dos bárbaros, são caras rudes, brutos e tal. Na verdade, os bárbaros eram aqueles povos que não eram do Império Romano. Mas por que a gente tem essa construção do povo bárbaro, então, Valvan? Simples. Se tinha, por quê? Porque na construção do Império Bárbaro só há dois tipos de fonte. O Império Romano, que escrevia sobre os bárbaros, inimigo, e o outro, a arqueologia, que se torna mais difícil você ter uma definição completa do que era também. Então, junta esses fatores, mais os aumentos de impostos, a galera do campo não aguentava mais. A moeda, né, que você vai ter agora, numa crise econômica, o denário, passa a ser substituído por a troca agrícola, e um fator que vai levar problemas, inclusive a mão de obra é substituída por quase nenhuma existência de uma mão de obra. Surgiu uma nova relação entre esses homens livres, que eram os
plebeus que ficavam empobrecidos e os escravos e os proprietários de terra. Era um sistema conhecido como colonato. Esse novo sistema de trabalho, ele consistia numa formação diferente dos plebeus empobrecidos com a crise econômica dos escravos libertos. Ou seja, o trabalhador ia trabalhar nos campos do seu senhor lá. Esses trabalhadores recebiam um pedaço da terra como propriedade rural e deveria promover uma plantação. Isso caminhava para aquilo que a gente vai ver mais à frente, que é conhecido como feudalismo. E é um desenho interessante de um novo arranjo econômico. Outro fator também foi a desestruturação do exército romano. Como mencionei mais à frente, o exército romano passa a ter problemas gritantes, porque existem brigas entre os seus líderes. O que vai acontecer? As pessoas começam a sair dos centros urbanos e para o mato, para o campo rural, para a ideia rural. A crise econômica leva à decadência comercial da centralização de Roma. Leva a galera lá para dentro do mato, que eu digo que é a área rural, e aí o poder agrícola, o feudalismo já se desenha aí. Outro fator fundamental também para a queda do Império Romano, além de todos esses que eu já havia falado para vocês, é a ascensão do cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, acredita em apenas um Deus, né? Entretanto, eles acreditavam apenas que Jesus é o Salvador e não há outro, né? Os judeus, por exemplo, não acreditam em Jesus como Salvador. E o que vai acontecer? As autoridades romanas já não aceitavam Jesus, tanto que Jesus foi para a cruz, nem do período dele. Posterior, depois ainda, não aceitou mais os seus seguidores. E o que vai acontecer? Com a morte de Jesus, os seus seguidores tinham dentro dele uma imagem de um cara que lutou contra a opressão romana. Não era mais uma questão só de divindade de Jesus, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que é aquele que veio para mudar. Não, era alguém que lutou contra aquela opressão romana sobre os mais pobres. Então, se você pega o desenho da história de Jesus dentro do conceito romano, você vai ver um cara que militava contra o Império Romano da questão opressora, né? Embora ele defendesse que devesse seguir as leis, ele era um opositor de alguma forma. A nova religião, esse cristianismo, começava a incomodar, beleza? As autoridades romanas. Por quê? Porque os cristãos naquela época se recusavam a fazer parte, por exemplo, dos exércitos romanos, a participar, por exemplo, de adoração ao imperador. Os cristãos não se curvavam ao imperador porque eles acreditavam que tinham que louvar apenas seus deuses, né? O seu Deus, que era Deus, e Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, houve aí uma briga, um problema, porque houve perseguição dos cristãos. Queridos, naquela época muitos cristãos foram jogados, né, aos gladiadores, aquelas histórias de cristãos foram jogados a lutar com leões, né? Então você tinha ali um problema muito sério nesse momento dos cristãos. O que vai acontecer é que muitos cristãos também iam para aquelas ai meu Deus, me fugiu o nome. Iam para cemitérios, faziam suas reuniões em adoração a Cristo, sozinhos, escondidos. E o que vai acontecer é que isso vai ganhar adepto. Porém, a situação dos cristãos só vai mudar quando, em século IV, mais em 313, o imperador Constantino assinou uma lei, o chamado Edito de Milão, que assegurou a tolerância e liberdade de culto para todos os seguidores do cristianismo. O que era isso? Esse camarada ele tinha o direito de seguir a sua religião, desde que não fosse, não seria abordado por ninguém que fosse contra. E isso vai melhorar ainda quando o imperador Teodósio declarou, o imperador Teodósio declarou mais à frente o cristianismo como religião oficial. E é o que vai acontecer. É um momento em que